Shalom a todos, Boker Tov, porque é Boker Tov mesmo, é de manhã. Tzaharaim Tovim, Erev Tov, Laila Tov, dependendo do horário que você vai assistir ao vídeo. Esse vídeo é um vídeo curto, nas histórias que ensinam, sobre a Parashá Mishpatim. E é sempre muito bom quando me fazem perguntas aqui, porque eu posso utilizar as perguntas e vou lembrando de coisas aqui. Eu vou contar uma história. Uma história eu vou contar com as minhas palavras, mas eu tenho certeza que nós vamos entender. A Parashá Mishpatim é aquele momento onde Deus fala para Moshe as seguintes palavras, e eu vou ler aqui na porção de Mishpatim, Parashá Mishpatim, capítulo 21, versículo 1. Nós estamos no livro de Shemot, ou Êxodos, né? E estas são as leis que porás diante deles. E aí ele começa a falar sobre todas as leis que porás diante deles. Deles quem? Do povo. Então a pergunta que me foi feita, por que aquela pessoinha lá, aquela balancinha está lá atrás? Neste cenário aqui, a balancinha está lá e sempre vai estar lá, nunca vai sair de lá, nunca saiu de lá, e eu estou sempre de olho nela. Eu a vejo todos os dias. Então eu vou contar aqui uma história. Essa parte de Mishpatim significa aquelas leis sociais, aquelas leis de conduta com o semelhante. Nós sabemos que o Talmud versa muito sobre as leis monetárias, sobre indenização, sobre idoneidade mesmo nos relacionamentos, vamos dizer assim, nos contratos, na compra e venda, enfim, nas negociações. Nesse tipo de relacionamento, principalmente, não só isso, mas principalmente essas leis. Então, que porás diante deles, Moshe colocou diante do povo. Então tem uma história, vou fazer a bênção da água primeiro. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, she'akol nehiah bidvaro. E nós vamos entender com essa historinha, com essa pequena história, que quando nós falamos dessa idoneidade, dessa ética na conduta, né? Nós temos aquela moral, mas como é que nós agimos na ética, na prática, com o nosso semelhante, com as pessoas? Como é que nós somos decentes ou não, corretos ou não? Para daí nós sermos justos e tudo mais, né? Deus está de olho. Então tem uma história que conta que é o seguinte, eu não quero me delongar aqui muito. Existia lá uma venda, um mercadinho, né, onde eles não estavam muito bem das suas pernas, como a gente fala, eles estavam meio com problemas financeiros e tal, né? Então ele estava vendendo, tentando segurar o seu comércio. E um certo cliente que comprava periodicamente, sempre costumeiramente ali, começou a perceber que o queijo que ele comprava parecia menor. Parecia que não pesava exatamente aquilo que ele pagava pelo produto, mas ele queria continuar ajudando aquela pessoa, queria comprar ali naquele mercadinho, que todo mundo sabia que estava com problemas financeiros. Mas ele foi uma vez, comprava 1 quilo de queijo, parecia menor, foi outra vez, comprava 1 quilo de queijo, parecia menor e tudo mais, até que então este cliente encheu o saco, ficou chateado, foi até o rabino. Aqui nós podemos entender nesse assunto o PROCON, o direito ao consumidor, enfim, ele foi até o rabino e disse: olha, rabino, é o seguinte, o Yaakov lá do mercadinho, ele está me roubando. E nós vamos usar aqui a palavra roubar, mesmo que roubo signifique algo um pouco maior, né? Aqui, por exemplo, no Brasil, o roubo é aquilo que tem grave ameaça, enfim. E o furto é aquele que o furtador, ele usurpa, ele surrupeia, né? Ele passa a mão em alguma coisa. Aqui nós estamos falando, então vamos usar a palavra roubo. Olha, chegou no rabino e disse: ele está me roubando, não é possível. Cada vez o queijo está menor, eu pago a mesma coisa e peço sempre 1 quilo. Então o rabino disse: vamos até lá, né? Vamos até lá para ver. Ele levou a sua própria balança, não é? E pesou na sua balança 1 quilo de queijo, onde realmente ele detectou que tinham 200 gramas que não existia. Então era 800 gramas e ele estava cobrando, Yaakov estava cobrando 1 quilo. Então o rabino disse: olha, o senhor está roubando,
Não pode, né? É uma obrigação ter a sua balança sempre certinho. O senhor está adulterando a sua balança. Yaakov, muito preocupado, muito triste, ele confessou, mas não que ele tinha feito aquilo, ele confessou realmente vendo a balança do rabino que estava certa, ele confessou que então tinha realmente roubado, mas que não era por vontade. Então o rabino perguntou se explique. Ele disse, desde que eu estou com problemas financeiros, eu vou até a padaria e eu compro 1 quilo de pão. O padeiro pesa e eu uso este quilo de pão como parâmetro para fazer até que eu possa pagar a arrumação de uma balança. Devia ser muito caro arrumar uma balança naquela época, enfim. Ele não tinha dinheiro naquele momento, ele usava o quilo de pão que ele comprava na padaria como parâmetro mesmo, né? Como aquele norte para ele saber, ó, esse aqui é 1 quilo de queijo. Então, o que o rabino fez? Muito esperto, muito ortodoxo, foi com esse cliente até a padaria. E descobriu na padaria que quem adulterava a balança era o padeiro. Era o padeiro, não era o Yaakov lá do mercadinho. Então, o que é que nós vemos aqui? Às vezes a gente pensa que, qual é o problema? É só uma graminha. Ou assim, você faz aqueles jeitinhos ali, é um precinho ali, um precinho não, uma data de validade, qual é o problema? É 1 mês só, eu vou adulterar aqui, vou mexer em alguma coisa aqui. E você pensa que está prejudicando a ninguém. E quando nós chegamos numa história como essa, nós temos 4 pessoas envolvidas, nós temos aquele que foi o padeiro, né, que estava enganando, nós temos Yaakov, que foi enganado, mas acabou por conta disso enganando outra pessoa, né, o cliente. Nós temos o cliente e nós temos o rabino. São 4 pessoas envolvidas numa atitude que pode ser diferente. Então, sabe que dentro do judaísmo, nós não só precisamos ter a nossa balança, se nós temos um comércio, aquelas castanhas a granel, essas coisas assim, aquela balança de precisão, que não é essa aqui é uma balança simples. Nós temos que ter ela sempre correta, sempre alinhada, ajustada. Não podemos adulterar, porque isso é uma proibição, né? E dentro do Talmud é uma lei, existe até uma punição. Mas uma coisa que é muito curiosa é que não basta simplesmente você, por exemplo, não adulterar naquele momento, mas você precisa não ter essas coisas quebradas, estragadas e mentirosas dentro da nossa casa, dentro da sua casa. Então, se você tem lá um relógio que ele está parado, o relógio é feito para nós vermos, né, o passar ali do tempo, as horas. Se ele está parado, se ele está marcando errado, ele está sendo mentiroso, ele está mentindo, ele não está kasher. Então, é proibido ter isso dentro de casa. A balança é a mesma coisa. Cada vez que eu entro aqui, este cenário aqui, ele é de entrada aqui no meu estúdio, ele é de entrada, né? Nós temos outro cenário que vocês já conhecem. Aqui é onde eu chego. Quando eu chego, eu venho daí, de onde vocês estão. A primeira coisa que eu vejo é o que vocês estão vendo aqui atrás, né? Tem lá também, olha, a nossa exclusiva thumbnail do desenho que a minha filha fez quando era criancinha, né? Do arco-íris com a arca de Noé, né? Porque somos Bnei Noach. É isso que eu vejo. Então eu vejo quem? A balança. Todos os dias que eu entro aqui, eu vejo a balança. E quando a balança não estava ali, ela estava em outra prateleira, eu a via todos os dias. Eu vou pegar a balança, aqui, a balancinha, para vocês verem. Não quero fazer bobagem aqui, porque ela tem ela tem essa coisinha aqui que é separadinha, ela pode cair, né? Então aqui, como é que nós fazemos? Olha só, vou colocar a balança bem pertinho. Vocês estão vendo que ela está zerada, ela está no zero, mas ela não é de precisão, como não eram as antigas. Então, às vezes, olha só, ela sai, olha só, ela sai do lugar, né? Por algum motivo ali, agora ela está desobedecendo, mas enfim, ela sai fora do lugar, tá vendo? Porque ela não é de precisão, o tempo, o vento, o peso, a umidade faz com que ela mude, ela está dentro do lugar onde eu venho todos os dias. Então, todos os dias da nossa vida nós temos que ser idôneos
não adulterar as balancinhas, não ter alguma coisa que não funciona dentro de casa. Então, se ela está assim, eu chego porventura, eu faço o quê? Eu coloco ela, olha, vejam aí, vê se ela tá bem no meio aí. Olha só, às vezes não fica fácil. Não ficou fácil. Depois eu vou ajeitar ela. Ela precisa ficar no meio, aqui. Esse é o lugar dela, né? Com o pratinho em cima, que é aquele que o comerciante vai usar para colocar o seu produto. Isso é importante? Isso vamos dizer assim, um simbolismo? Aqui, nesse momento, ela é um simbolismo, porque eu não vou pesar nada, eu não vendo produtos que eu tenho que pesar e tudo mais, mas vamos colocar isso na nossa vida. Não vamos adulterar, não vamos mentir, não vamos roubar o próximo, porque Mishpatim diz respeito aos relacionamentos que nós temos com o semelhante, de ética, de moral, de conduta reta, realmente de honestidade. Pessoas justas se formam com honestidade, né? Nós construímos uma pessoa justa, um tzadik, com a honestidade. Sem a honestidade, nós não somos justos e nós estamos a um passo bem pequenininho à perversidade. Por quê? Porque você rouba hoje, você rouba amanhã, ninguém está reclamando, está tudo certo. Então tenha a sua balança em casa, vai lá agora e olha, se você tem uma balança dessa e você não está usando ela, por favor, vai lá e deixa ela correta ali no zero. Não tem nada em cima, ela não tem peso nenhum. Deixe ela correta. Tem um relógio lá na sua casa que está parado, que não está prestando para nada, faça isso também. Por isso a balancinha fica sempre neste lugar aqui, sempre neste lugarzinho, vocês vão sempre vê-la aqui, correta, assim como deve ser a nossa vida. E agora eu vou ler, então, essa foi a história. Veja que o culpado era o padeiro, né? Aí eu lembrei também, por conta dessa história, eu lembrei do nosso trabalho sobre Lashon Hará. Novamente, Mishpatim, no vídeo que eu fiz sobre a Parashá, já tinha associado com isso. E agora, novamente, né? Quando nós fazemos Lashon Hará, nós depreciamos, nós prejudicamos, mas nós deixamos a vaca Lashon Hará. E talvez seja aqui a parte mais importante quando diz respeito ao semelhante. A vaca Lashon Hará é a poeirinha, e a poeirinha foi o padeiro que deixou, não é mesmo? Vamos ler então, não deixe poeirinha, o Salmo 131. Um cântico de ascensão de David. Ó Eterno, não é altaneiro o meu coração, nem altivo o meu olhar, e não tenho a pretensão de lidar com assuntos que estão acima de minha compreensão. Sosseguei minha alma para que não fosse soberba, e como uma criança acalentada por sua mãe se sente minha alma. Espere, tranquilo e confiante no Eterno, ó Israel, agora e por todo o sempre. Se você tem crianças em casa, mostre esse vídeo para a criança, tenha uma balancinha desta e faça com que ela vá lá todos os dias e dê uma olhada, mesmo que ela esteja não sendo usada. Não esteja sendo usada, eu quis dizer. Vá lá, diga para a criança ajeitar, atrás tem o pininho, deixar ela sempre certa, para que ela possa pesar corretamente e que o seu relógio esteja funcionando. Tenham todos um maravilhoso dia, uma vida honesta, uma vida com balancinha zerada. E um shalom a todos vocês. Amém. Pelo salmo que foi lido. Um grande beijo. Até a próxima.